Ora, seja bem-vindo a mais um programa no seu canal preferido, penso eu, não é? Antes de mais, quero cumprimentar os nossos espectadores lá fora, obviamente, os da Califórnia, da Rádio e Televisão Artísia, e os nossos por cá. Eu penso que nós temos por cá muita gente a ver este programa. Ora bem, hoje temos mais uma personalidade importante da nossa sociedade. Ele é deputado à Assembleia Legislativa, chama-se Jorge Macedo e está há 8 anos. Uma brevíssima pergunta para depois passarmos logo a bola ao nosso comentador. Jorge Macedo, em 3 palavras, 8 anos de deputado, o balanço. 3 palavras. É positivo, é desgastante e, por vezes, frustrante. Porque o nosso trabalho na Assembleia nem sempre é visível aos olhos dos açorianos. Muito bem, está respondida à questão de uma forma breve e objetiva. Carlos Bento. Muito obrigado. Muito obrigado ao Sr. Deputado por ter aceito o nosso convite para esta entrevista. Nós temos por hábito de começar por biografar o entrevistado. Quem é Jorge Macedo? Onde é que nasceu? Onde é que estudou? Eu nasci na Ribeira Grande. Os meus pais, o meu pai é do Pico, minha mãe é do Faial. Depois tenho um avô materno de São Jorge e uma avó materna da Terceira e, portanto, faltam-me poucas ilhas para ter familiares. Já nasci na Ribeira Grande. Os meus pais, como professores, tiveram que saltitar e aconteceu nascer na Ribeira Grande. Depois, ainda jovem, ainda criança, vim para Ponta Delgada e fiz todo o meu percurso académico na Roberto Ivens e na Antero de Quental. Professores, houve algum professor aí nessa parte do currículo que o tivesse marcado? Os seus pais foram seus professores? Não, nunca foram meus professores. Uma professora que marcou, Antonieta Pimentel. Porquê? Já não é a primeira vez que ela é referida aqui neste programa pelos nossos entrevistados. O que é que achou nela? O que é que acha que ela tem que lhe deixou marcas no espírito? A exigência, a capacidade enorme de explicar. Gostava de matemática e fui sempre um aluno razoável, bom em matemática. O grau de exigência, a professora Antonieta Pimentel, e, como curiosidade, foi a única professora que por 2 vezes me chamou burro. E, portanto... Hoje seria ela chumbada, não é? As novas pedagogias já não podia chamar no talvez tivesse chamado no bom sentido, não é? Como era bom. Exatamente. Não queria que falhasse. Mas de qualquer maneira marcou-me. Foi sempre uma excelente professora e com ela tive sempre excelentes bases em matemática e boas notas, notas muito razoáveis. Depois o engenheiro sai aqui do secundário de Ponta Delgada e vai para onde? Eu vou para o Porto. E para a Faculdade de Engenharia da Faculdade da Universidade do Porto, na antiga faculdade, que era na Rua dos Bragas. Faço o curso de 80 a 85 e regresso, 81 a 85, perdão. Depois regresso a São Miguel em 87. E regresso por uma simples coincidência. E essa coincidência tem apenas e só a ver com o facto de eu querer, depois de terminar o meu curso, fazer um curso de Engenharia da Qualidade. Hoje em dia, a gestão da qualidade é um conceito muito conhecido, mas estamos a falar em 1986, 87, em que a qualidade era quase desconhecida. E eu queria fazer esse curso, não queria... side effect, se fosse, exatamente, não é? Exatamente. E eu não queria sobrecarregar os meus pais com as propinas que eram caras, e mandei uma carta para o Governo Regional para saber a possibilidade de me poderem apoiar nas propinas desse curso de Engenharia da Qualidade. Naí referia que tinha feito um estágio, tinha começado o meu trabalho propriamente dito no LNET, no Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial, e falava que tinha estagiado no Departamento de Energias Renováveis do LNET, no Porto. E na altura a EDA estava a criar o primeiro núcleo de energias renováveis. O Américo Natalino Viveiros era um grande entusiasta das energias renováveis. O engenheiro Eduardo Moura, o meu primeiro chefe, a quem eu dispenso uma sentida homenagem. E na altura tive a petulância de, em entrevista de emprego, supostamente de emprego, com o Américo Natalino Viveiros, dizer que não estava à procura de emprego.
Imagina a petulância que seria uma afirmação dessas. E ele disse, se quiser começar, começa amanhã. Relativamente às questões da qualidade, depois nós não estamos interessados. E fiquei naquela dúvida se regressaria de imediato ou se ia insistir para tirar o curso de Engenharia da Qualidade. Ainda bem que regressei. Comecei a trabalhar com o engenheiro Eduardo Moura nas energias renováveis. Fizemos projetos interessantíssimos. A central hidroelétrica da Ribeira da Praia, construída de raiz, mesmo por trás do Hotel Bahia Palace. Um excelente projeto, correu muitíssimo bem. A recuperação das hidroelétricas, 3 hidroelétricas em cascata na terceira. Mas o engenheiro é engenheiro mecânico. Sou engenheiro mecânico. Não tem nada a ver com eletricidades, não é? Tem a ver com eletricidade na perspectiva da produção. Ou seja, os equipamentos, as turbinas, as condutas, as câmaras... Portanto, toda a maquinaria que todos os equipamentos, exatamente, todos os equipamentos. Qual é a diferença entre um engenheiro eletrotécnico e um engenheiro mecânico? O engenheiro eletrotécnico, de uma maneira muito simples, está mais vocacionado, ou poderá estar mais vocacionado para a área da distribuição. Ou seja, desde que a energia sai da central até às nossas casas. O engenheiro mecânico, naturalmente, mais vocacionado para a área da produção. Muito bem, então agora paramos aí um bocadinho porque ouve-se dizer que o Porto, a Universidade do Porto, que é uma universidade de alta qualidade, os de Lisboa não aceitam isso, não é? Qual é a sua opinião? São as duas, o técnico e a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto são as duas faculdades na área de engenharia de referência no país. E sobre isso eu não tenho grandes dúvidas, pese embora também haja outras faculdades com boa reputação e bons professores. E... Sabendo o que sabe, hoje voltava a formação no Porto ou vinha para Lisboa? Não, eu continuava no Porto, apostaria novamente na candidatura, foi a minha primeira opção e continuaria no Porto. Aliás, tenho um filho que está a estudar desporto também no Porto e com excelentes condições. Aliás, o polo universitário do Porto, feito ao redor do Hospital de São João, é um polo universitário que neste momento deve ter para aí 10, 15, 20 mil alunos, com 10 faculdades, suponho eu, em que todas elas ou parte delas conseguem sinergias muito importantes e, de facto, a Universidade do Porto, neste momento, é uma das universidades de referência, não só a nível do país, mas também a nível internacional. Sr. Engenheiro, depois tira o seu curso, não cheguei a perceber se tinha tirado de facto a especialidade em qualidade. Não. Acabou por... Vim trabalhar, o meu primeiro trabalho foi a energia das ondas. O engenheiro Eduardo Moura era um entusiasta da energia das ondas. E da geotermia também, não é? E da geotermia, mas o meu primeiro trabalho foi no Cachorro, no Pico, na zona do Cachorro, junto ao aeroporto do Pico, onde nós começámos a fazer os trabalhos de prospecção da quantidade de energia disponível para o aproveitamento de energia das ondas. O projeto depois não chegou a bom porto. Aliás, está lá agora uma espécie de um mamarracho que não produz eletricidade, não produz energia. E o que é que aconteceu para falhar? Para já, se tem alguma ideia, sim, não é? Tenho. Eu só acompanhei a parte inicial, a parte da construção propriamente da central de energia das ondas já não acompanhei. Mas julgo que existe energia a mais naquela zona e a tecnologia na altura ainda não estava completamente dominada. E hoje já está? É difícil, ainda é difícil. Continua a ser Continua a ser muito difícil dominar a quantidade de energia do mar. Existem outras tecnologias que neste momento estão a ser muito mais vulgarizadas a nível internacional do que propriamente aquela que foi concebida para o Pico, que era uma câmara, ao fim e ao cabo aquilo funcionava como um êmbolo de ar, era uma câmara, um caixotão em betão, em que a pala frontal estava abaixo do nível da maré vazia, de modo a que se aproveitasse apenas o oscilar da onda, e havia uma compressão e uma aspiração para dentro daquela câmara que fazia circular uma turbina de ar. Portanto, a água não tocava na turbina, era a compressão e a sucção que faziam a pressão de eletricidade. Falou-se aqui nos mentideiros de Ponta Delgada que tinha havido um cientista que tinha ficado sem óculos, meteu a cabeça numa coisa dessas. Isso é mentira ou pode ter acontecido? A quantidade de energia que foi possível verificar naquela câmara chegou ao ponto de conseguir arrancar uma porta de navio, aquelas portas que são trancadas de navio, conseguir arrancar da parede uma porta dessas, porta de submarino, vamos chamar assim, aquelas portas de submarino, conseguiu arrancar. Portanto, falta de energia não foi. Falta de energia não há. Agora a tecnologia para a dominar é que é muito difícil. Aqui ainda não conseguiu. Agora, e como é que o senhor vai parar à política? O senhor é jovem, não era político? Não. Eu comecei a me entusiasmar pela política no célebre congresso da Figueira da Foz.
em que o Expresso publicava semanalmente a contagem das espingardas. Quem é que estava do lado de João Salgueiro, na altura, e quem estava do lado das 18 distritais que depois fizeram a célebre rodagem do carro do automóvel de Cavaco Silva. Mais tarde, Barbosa de Melo, numa interessantíssima conversa que tive com ele aqui, passei que fiz às furnas com o Dr. Barbosa de Melo, na altura Presidente da Assembleia da República, ele contou-me que na altura foi possível manter em segredo toda a estratégia das 18 distritais que estavam a congeminar o aparecimento de Cavaco Silva naquele congresso, coisa que hoje em dia não seria possível com as tecnologias, os e-mails, os telemóveis, os SMS, seria completamente impossível. E nesse congresso toma o partido de quem? Eu tomo o partido de João Salgueiro porque com João Salgueiro alinhava Mota Amaral e Mota Amaral era um açoriano e portanto a nossa ligação às raízes. Foi uma questão de ligação às raízes, não tinha preferências partidárias. Eu como não social-democrata lamento que ele não tenha ganho, né? Mas enfim, depois viu-se a desgraça que foi para nós a eleição da senhora. Mas o senhor entra na política aí Eu começo a ganhar gosto pela política aí, mas depois não tem qualquer ligação partidária. E depois vem trabalhar para a EDA. Na altura em que o engenheiro Humberto Melo é convidado para ir para a Secretaria Regional da Economia, eu sou técnico da EDA, sou técnico superior da EDA, e ele convidou-me para ser diretor regional na altura só indústria. E depois juntou-se a Indústria e Energia, fiquei com a direção regional da Indústria e Energia. Então foi diretor regional do governo Humberto Melo, exatamente. Governo de Mota Amaral, secretário Humberto Melo, exatamente. E durante quanto tempo? 2 anos. Depois a seguir há eleições, isto foi de 90 a 92, e depois há eleições em 92, o PSD ganha as eleições e eu fui pedir a minha colaboração para a Direção Regional da Juventude. Na altura com grande surpresa minha, porque um engenheiro mecânico na Direção Regional da Juventude era assim, a única coisa que de jovem que tinha era a idade. E passou para a Direção Regional da Juventude. Na altura, na Secretaria, o convite foi do engenheiro Gaspar da Silva, na Secretaria que se chamava Juventude, Emprego, Comércio, Indústria e Energia. Nós, na brincadeira, dizíamos que era Juventude e Afins. Claro, e era uma espécie de Secretaria da Economia que também tinha o emprego e tinha a juventude. Concorda com os nomes muito compridos das instituições políticas? Secretaria Regional disto e daquilo e daquilo, etc. Não concordo, porque, do ponto de vista como gosto muito do marketing, as marcas têm que ser marcas simples. Claro. E um nome muito comprido dificulta imenso. Portanto, exerce a Direção Regional da Juventude durante quanto tempo? 4 anos. Foi de 90 a 96, depois o PSD perde as eleições e eu regresso ao meu lugar na EDA. Na sua opinião, porquê é que o PSD perde as eleições em 96? Perde as eleições porque há um enorme desgaste. Já estamos a falar de 20 anos de poder e esse desgaste refletiu-se nos resultados eleitorais. Há naturalmente a saída de Mota Amaral, na altura, 1 ano antes, 95. Que não melhorou as coisas, não é? Já havia desgaste. Já havia desgaste e a sucessão foi problemática. Porque na presidência do governo... Qual era a sua ideia sobre o Álvaro Damas? O Álvaro Damas considerei-o sempre um técnico reputadíssimo, aliás, com um currículo fantástico a nível nacional, na Bolsa e mesmo na banca, mas a transição... Como político? Como político eu não conhecia. Como político conhecia muito mal. E conhecia já Carlos César na altura? Conhecia Carlos César na altura. Qual era a ideia que tinha dele na altura e qual é a ideia que tem dele agora? É completamente diferente. Nessas coisas o poder gera carisma. Na altura, Carlos César considerava que não tinha qualquer carisma para liderar o governo regional. Então ficou admirado por ele ter ganho? Fiquei admirado por ele ter ganho, pese embora tivesse tido conhecimento com alguma antecedência, 15 dias, 3 semanas antes, de que as sondagens eram desfavoráveis e podiam indicar a vitória do Partido Socialista. E depois, o percurso dele até sair há poucos meses, não é? O percurso teve altos e baixos. O que é que eu considero? Eu considero que depois da fase das infraestruturas básicas que foram necessárias ser feitas nos governos de Mota Amaral, escolas, aeroportos e portos, haveria necessidade no período subsequente, não só dar sequência também a mais obras, porque havia essa necessidade de construir mais infraestruturas básicas, mas eu acho que falhámos num ponto, que foi, nós tivemos muito dinheiro da União Europeia, a solidariedade da União Europeia foi muito grande, a própria solidariedade nacional foi muito grande, investiu-se muito
Eu diria gastou-se muito e os resultados não foram muito bons. Na minha opinião, os resultados podiam ter sido muito melhores. Quando se diz assim, excelente execução dos fundos comunitários, para mim, a minha conclusão é assim, gastou-se o dinheiro todo. Agora, gastou-se o dinheiro bem? Eu acho que não. Muitas coisas se fizeram bem feitas, mas outras coisas não se fizeram bem feitas. E se todo o investimento, que foram 25 mil milhões de euros ao longo de 16 anos, que foram investidos ou gastos nos Açores, se pudessem ter sido dirigidos não só para as infraestruturas básicas, mas também para investimentos reprodutivos, nós naturalmente que hoje teríamos uma economia com mais músculo, mais pujante, para poder enfrentar a situação de crise que vivemos. Quem lê os seus escritos semanais no Açoriano Oriental acusa-o de ser extremamente faccioso, de não ver senão o PSD e tudo o que o PSD faz está bem feito, tudo o que é feito fora do PSD está mal. Isso é verdade? Essa crítica para si é verdadeira ou não? Eu sou faccioso. Eu assumo que sou faccioso. Assumo que sou faccioso. Tento é que... Mas um homem das ciências, um engenheiro mecânico, um matemático, portanto, por obrigação, não acha que essa tendência da sua arte de exercer a política que não lhe retira a autoridade? Sim, evidentemente que costuma-se dizer que se eu fizer um elogio a um adversário, a minha crítica subsequente tem muito mais credibilidade. Claro. É evidente. Optei por aquele tipo de escrita. Tento não ofender as pessoas. Claro, tento não é esse aspecto. Tento tento utilizar algum humor para que o leitor também tenha algum prazer em ler o que lá vem. Tento escrever de uma maneira muito light. Fui sempre um mau aluno em português e, portanto, utilizo a técnica dos maus alunos em português, que é frases muito curtas, de modo a não ter que descobrir onde é que levam as vírgulas, onde é que se põem as vírgulas, e ao longo do tempo fui, talvez, aprimorando um bocadinho essa maneira de escrever. Agora, respondendo concretamente à sua questão, acho que sou faccioso, acho que também já fiz elogios aos adversários políticos. E um dos elogios que fiz aos adversários políticos foi a maneira fantástica com que Carlos César fez a sua sucessão no poder. Aliás, muito bem sucedida pelos resultados, como os resultados eleitorais subsequentes, já no ano de 2012, vieram a comprovar. Muito bem. Sr. Engenheiro, vamos agora à questão concreta dos transportes, que aliás é o tema do seu artigo desta semana. O que é que correu mal, o que é que corre mal nos transportes dos Açores, em seu entendimento? E faça de conta agora que não está escrevendo e não seja faccioso. O que é que correu mal? Corre mal o facto de nós não termos concorrência. O facto de o Estado, os poderes públicos, quererem, por exemplo, ser armadores, quererem ser donos de uma empresa pública. Importa-se começarmos pelos transportes aéreos e depois passávamos depois aos transportes marítimos. Os transportes aéreos, nós, desde há mais de 10 anos, que se reclamam transportes aéreos mais baratos, não só interilhas, mas também com o exterior. Não é razoável pagarmos uma viagem que demora meia hora, ida e volta, 140, 150 euros. Por esse valor, qualquer low cost a partir do Porto ou de Lisboa vai fazer uma viagem de 2 horas e 3 horas e mais. E as low cost não gostam de viajar mais que 3 horas e meia. Mas como é que consegue resolver esse problema? Se o cumprimento do dever de serviço público que a SATA tem, o número de aeroportos, a quantidade de funcionários, os limites dos horários das tripulações, como é que consegue encurtar o preço dos bilhetes? Há pelo menos 2 maneiras de nós podermos resolver isso e podem até ser combinadas. Uma é tornar a empresa, a SATA, mais eficiente. Como? Desde logo, as compras que foram feitas com os novos aviões, que agora temos conhecimento que a taxa de ocupação em 2013 foi de 56%, se revelaram excessivos. Ou seja, 80 lugares e aquele tipo de avião revelou-se excessivo. Aqueles aviões são os Rolls-Royce daquele tipo de avião turbo-hélice. Mas nós temos aeroportos... Isso não era tradição da SATA ter sempre... é uma companhia de alta segurança e teve sempre do melhor que há
nos seus aviões. Mas quando eu digo Rolls-Royce, significa que aquele tipo de avião é um avião projetado e concebido para viagens cuja duração entre a descolagem e a aterragem não sejam inferiores a 1 hora. Por isso é que são aviões muito rápidos, estão quase 700 km por hora. São muito próximos dos aviões a jato. Exato, mas são seguros, são extremamente seguros. Aliás, na aviação, todos os aviões são seguros. Qualquer fabricante, desde a Embraer, desde as ATR... Não é generalizar um bocadinho essa facilidade. Não. É porque essa crítica de que a SATA é bastante subsidiada nos transportes interilhas e mesmo assim não consegue bilhetes mais baratos. Pois não. Os aviões foram muito caros. Esses aviões são 25% mais caros que a concorrência da altura, que era os ATR, que é uma subsidiária da Airbus. Isso foi um erro. Foi um erro. Política de administração, foi um erro. Foi um erro. A escolha desse avião foi claramente um erro. Não só em termos da dimensão, como da capacidade e do preço. Mas não se ouviu a oposição bradar contra isso. O PSD, inclusive, entregou uma documentação ao Ministério Público porque um dos concorrentes nos tinha feito chegar uma queixa de que haveria outros interesses por trás daquela compra. Isso foi público, foram votados outros interesses. Referiam-se lá outros interesses. Nós não fomos investigar. Mas não especificavam. Pedíamos era que o Ministério Público pudesse investigar que interesse é que são esses. Mas os tribunais não anularam o concurso, como fizeram com as Bertinhas. Não anularam o concurso e, segundo sei, o processo foi arquivado. Não sei se por desistência do oponente, do concorrente que tinha feito... Por razão do que ganhou, não é? Mas a verdade é que esse aspecto passou pela trama da crítica da oposição, da crítica dos tribunais e, portanto, parece que essa sua crítica também não pode ser levada muito a sério. Mas é uma constatação. Neste momento nós temos aviões que andam meios vazios. Uma taxa de ocupação de 56% significa que 30 e tal lugares andam sempre vazios. Vamos lá ver uma coisa. As críticas que se façam dos últimos 5 anos, quer a Passos Coelho, quer a Sócrates, quer a Carlos César, quer a Vasco Cordeiro, tem que ter um desconto da grave crise. É uma catástrofe financeira que abalou os alicerces do mundo ocidental. Claro. Acha que estes valores são valores padrão que existiriam numa economia a rolar? Como diz valores padrão, o preço das passagens mesmo? Não, eu digo, essa crítica que faz dos aviões estarem 50% ocupados, não será porque a crise impede que as pessoas... Nós tínhamos os ATP que tinham 64 lugares. Os célebres ATP que voaram, que prestaram um excelente serviço. Aumentou-se a capacidade, aumentou-se o preço do avião. Isso tudo se reflete no custo da operação. Ou seja, por isso é que eu disse que há duas maneiras de resolver a situação. Mas eu queria que respondesse primeiro a esta coisa. Acha que que esses 50% de ocupação é produto da crise ou é da má escolha? Do excesso de oferta. Eu julgo que há excesso de oferta. Porque o número de passageiros... E a outra crítica que faz qual é? A SATA criou um monstro. A SATA criou um monstro. Não só do ponto de vista dos seus efetivos, dos seus colaboradores, cresceu muitíssimo e tornou-se muito pouco competitiva. Vou-lhe dar só um exemplo. A SATA, durante 4 anos, na Madeira, perde 20 milhões de euros. Outro dia, num programa de televisão, o secretário disse: eu dei instruções para tudo o que eram rotas deficitárias fora dos Açores, dei instruções à administração da SATA para abandoná-las. E eu perguntei-lhe, mas por que razão a SATA na Madeira dá prejuízo, como se confirmou até pelas palavras do secretário que mandou cancelar a rota, e a TAP e a EasyJet dão lucro? Não tive resposta. Sim, mas, sugiro, vamos lá ver. Eu não gosto muito de falar nessa área, mas estou a falar com base nos números que estão publicados. O Governo Central impôs quase à SATA o serviço na Madeira. Não, mas não estou a referir a Madeira Porto Santo. Estou-me a referir a Madeira para o exterior da Madeira. Estou-me a referir às ligações ao continente. Estou-me a referir aos charters, a operação charter que era feita a partir da base da Madeira. Não me estou a referir ao Q200 e ao pequenino avião que lá estava, que penso que era o Dornier, a fazer Madeira Porto Santo. Não? Esse aí é perfeitamente residual. Esse número não está inflacionado. O que? Os 20 milhões em 4 anos.
Na aviação, em 4 anos. Na aviação perder 20 milhões em 4 anos não custa muito. Não custa muito. Eu não tenho essa informação, mas pronto. E então passamos à outra crítica que ia fazer. Porque uma era demasiada dimensão da oferta. E a outra é a dimensão da SATA. A SATA perdeu competitividade. Mas acha que a SATA podia ser mais pequenina? A SATA podia ser muito mais pequena. Aliás, se o senhor fosse o administrador da SATA, o que é que faria? Pois, agora a situação não é fácil. Mas o que é que faria há 4 anos, por exemplo, ou antes da compra dos aviões? O que é que teria feito? Claramente que optaria pela solução de menor oferta e aviões que eram 25% mais baratos. Eu me referi ao Interilhas. E no exterior? Relativamente ao exterior, nós começámos muito bem. Nós, mesmo com o governo socialista, nós éramos altamente competitivos comparativamente, por exemplo, com a TAP. Só que a TAP fez uma reestruturação muito forte, que implicou inclusive a despedimento, é verdade, todos nós temos conhecimento disso. Houve um downsizing, houve um emagrecimento da própria empresa para torná-la mais competitiva, porque as exigências do mercado internacional e a concorrência que ela tinha no mercado internacional assim o obrigavam. Ou saíam alguns, ou reduziam-se custos não só salariais, mas até da própria estrutura, ou então a TAP desaparecia, ou então vivia com um déficit monstruoso que até a União Europeia depois impossibilitava ajudas de Estado. Como sabe, ao nível dos transportes, quando há concorrência, a União Europeia impede auxílios de Estado às companhias. Portanto, transformaria aquela companhia... conseguiria diminuir o número de funcionários para atrair turistas para os Açores? Uma coisa não tem propriamente a ver com a outra. Cada vez mais o chamar turistas para os Açores tem a ver com a política de promoção. Tem a ver com os canais de distribuição aos quais o turista, o independent travel, aquele que trata por si, através da internet, marca o hotel, a viagem, muito mais através desses canais que se traz turistas para os Açores. Não é fácil dizer, numa altura dessas, que a SATA tem que emagrecer. Mas a demagogia seria eu dizer o contrário. Não, está tudo não, a questão é saber a dimensão está muito bem. Se podia emagrecer e manter o mesmo serviço. Sim, com certeza. Acha... Com certeza. É fazer a comparação com outras congéneres. Mas há alguma congénere? A Madeira não tem uma companhia própria, não é? Não, e fazer proporção, pode ser feita diretamente. Qual é a comparação? Nós temos muito poucos aviões. Mas qual é a comparação que faz entre a SATA e quê? Eventualmente a companhia de Cabo Verde, que é um país pobre, sim, que tem uma excelente companhia, que é uma companhia competitiva e que voa para muitos destinos com excelentes preços, excelente performance, excelente segurança. Existem maneiras de tornar a companhia e a SATA mais competitiva. Do ponto de vista da qualidade de serviço, ninguém questiona a SATA. Do ponto de vista da segurança, ninguém questiona a SATA. Do ponto de vista da qualidade dos equipamentos, ninguém questiona a SATA. Agora, nós pagamos muito caro. Queremos continuar a pagar tão caro como estamos a pagar? Mas, engenheiro, desculpe, isto é este programa chama-se Duelo de Ideias. O meu receio é que a SATA, num ambiente concorrencial, não se aguente. Deixe-me dar-lhe uma estocada, mas a legislação laboral de Cabo Verde não é igual à nossa. Mas nas companhias aéreas a legislação laboral é definida quase internacionalmente. Passamos aos transportes marítimos. O que é que correu mal? O que é que correu mal? Houve coisas que correram bem, que é para eu poder fazer um elogio para credibilizar a minha crítica a seguir. Houve coisas que correram bem. A partir de 98, o governo regional socialista lembrou-se de fazer transporte marítimo de passageiros e viaturas, coisa que tinha desaparecido com o célebre Ponta Delgada, o navio Ponta Delgada. Ponta Delgada, os Cedros, foram os últimos que operaram só passageiros. Portanto, foi uma excelente ideia pôr as pessoas a circular entre as ilhas, podendo levar o seu automóvel, chegando à ilha vizinha, à ilha que queriam visitar, pegar no automóvel, fazer a sua visita, estar lá 3, 4 dias, para saltar para outra ilha. Uma excelente ideia. Foi uma ideia com enorme sucesso e teve uma enorme adesão. Aliás, verificou-se que teve uma enorme adesão. Agora, nós cometemos um erro. E o erro foi não darmos credibilidade a esse produto. Esse produto podia ser ótimo para os açorianos, mas também podia ser ótimo para quem nos visita. E nós não temos um turista
Eu arrisco a dizer, nós não temos um turista que venha da Alemanha, ou da Holanda, ou da Suécia, que chegue a uma ilha e que depois visite outras a contar com a nossa oferta de transporte marítimo, com a nossa oferta de transporte marítimo, de passageiros e viaturas. Era tão má, nunca sabia se o barco saía, se não saía, se chegava a horas, não se chegava a horas, se começava a operar na data prevista ou não começava a operar na data prevista. Para já, nenhum operador que encaminhasse esse turista se arriscaria vender esse serviço ao turista sob pena de eles depois acionarem os seguros todos e as indemnizações todas. Então, ninguém arriscaria isso. Ele, por si próprio, também não arriscaria, porque, como nós sabemos, com exceção do Triângulo, Faial, Pico e São Jorge, onde os transportes marítimos sempre funcionaram muito bem, no resto da região, os transportes marítimos foram sempre pessimamente promovidos. Qual é a causa que a oposição descobriu dessa patologia? Eu não queria também agora fazer uma crítica muito violenta, mas eu acho que foi incompetência. Os navios vinham, não vinham, variavam, não variavam. Incompetência da companhia. Incompetência da companhia e da tutela que também pegou nas pessoas para a companhia. Ou haverá os tais interesses por trás disso que não deixam... Depois houve negócios, quando digo negócio, não digo negociatas, houve negócios que arrepiam. Nós tivemos durante muito tempo a alugar 2 navios velhos que mais ninguém quer no mundo, 21 milhões de euros por 3 anos, a uma média de 7 milhões de euros por ano. E os estaleiros vieram ao Castelo o que é que pensa disso? O senhor há de estar super informado sobre o que é que se passa nesse dossiê. É verdade. O Atlântida foi novamente um manual de incompetência. Ou seja, se nós quisermos ter um manual de como não se constrói um navio, vamos buscar todos os relatórios, por exemplo, que a Comissão de Inquérito, que a Comissão Parlamentar de Inquérito produziu, e todos os relatórios. Há um relatório importantíssimo que foi feito por uma auditoria pela Inspeção da Inspeção-Geral de Finanças e ainda no tempo de Sócrates, e pela Inspeção de Defesa Nacional, que arrepia. Vem autos, o doutor sabe isso muito melhor do que eu, vem autos, que é aquilo que a gente quando vai à polícia faz declarações e depois assina em baixo, autos a dizer que tinha havido redução de preço no concurso para poder ganhá-lo, sendo que havia um acordo de cavalheiros, está lá escrito, acordo de cavalheiros para acomodar a diferença entre o preço real do navio, o preço inicial do concurso e o desconto que o estaleiro tinha feito. Ou seja, o estaleiro fazia um desconto, mas depois dizia assim, Governo Regional, mas depois tu vais-me encomendar aqui mais uns camarotes e vais-me encomendar aqui mais umas alterações, que é para eu poder acomodar essa diferença. Então o que é que leva à ruptura? Se eles estavam assim tão bem entendidos, porque é que acabam por se zangar? Leva à ruptura o facto do navio ser um navio que depois tinha aquilo que se chamava na altura, e foi isso que fez agitar todas as campainhas. Primeiro, a chamada falta de estabilidade em avaria. O que era a falta de estabilidade em avaria? Como sabe, o navio tem compartimento de estanque abaixo no casco, que permite que, se houver um rombo numa determinada zona, não inunda completamente o navio todo. E, portanto, o navio tem que se aguentar estável, tendo alguns desses compartimentos alagados por acidente, por avaria. Isso chama-se falta de estabilidade em avaria. Começaram por detectar essa falta de estabilidade em avaria. Quem é que detectou? O Governo Regional? Eles ficaram assustados quando puseram um navio no mar e com tanta alteração que tinham, o centro de gravidade tinha subido 33 centímetros. E 33 centímetros no mar significa que... Isto há boca calada ou há boca fechada, não sei bem como é que o ditado vai, que a culpa teria sido umas encomendas verbais do Governo Regional em relação às alterações. Teve alguma prova disso alguma vez na Assembleia Regional? Sim. O relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito tem dezenas de alterações, contempla, prevê, investigou e confirmou dezenas de pedidos de alteração. Se eram verbais, se eram numa folha de... Mas tem diferença. Se está escrito, a responsabilidade seria do Governo Regional. Se não está escrito, a responsabilidade de quem a faz sem ter... Admito que muitas foram verbais. Se depois a seguir houve uma troca de e-mails que formalizou o acordo verbal, existiu. Mas deixe-me só finalizar. A partir do momento em que o projeto inicial já tem problemas. O projeto inicial é contratado a uma empresa que se chama SCMA.
Essa empresa SMA é um trader, é um intermediário. O que é que fez? Não tinha capacidade para... Porque é que foi encomendado essa empresa? Também nunca ninguém percebeu. Pelo menos por motivos normais. Depois a seguir, essa empresa SMA disse, não sei fazer isso. Aliás, não sabe que é um vão de escada, uma empresa de vão de escada, tem um fax e um telefone e pouco mais. E pegou nisso, nessa encomenda, e mandou para a Petrobalt, o tal projetista russo. Na altura falou-se muito de um projetista russo. Esse projetista russo utilizou um software, está provado, a posteriori, até por pedidos de estudos pedidos pelo Governo Regional, está provado que esse projetista russo utilizou um software errado, que tinha erros. Ou seja, o navio já vinha com erros inicialmente. Depois a seguir foram pedidas alterações essas que aumentaram o peso na parte superior, dos decks superiores do navio. Aumentou o centro de gravidade. Sabe como é que eles fizeram para resolver o assunto? O navio não se aguenta bem em pé, vamos utilizar uma linguagem simples para que as pessoas que nos estão a ver percebam. O navio não se aguenta bem em pé, como é que se faz? Aguenta-se aquelas fotografias do sempre em pé, tem um chumbinho em baixo, para elas nunca caírem. 300 toneladas de lastro no fundo do navio. Ou seja, o navio vazio andava como se estivesse cheio, com 150 viaturas e com 600 passageiros. E para terminar, porque a nossa hora já está longa e estamos já a fazer sinais, então porquê é que os estaleiros de Viana do Castelo aceitam indemnizar a empresa? Os estaleiros de Viana do Castelo revelaram em todo o processo enorme incompetência. O Governo Regional não foi menos incompetente porque não soube ser bom dono de obra. Tinha que ter uma fiscalização e, aliás, tinha uma boa fiscalização. Só que depois desautorizou a fiscalização a determinada altura porque era preciso ter um navio depressa cá. Isso também foi outro erro. Com 300 toneladas lá dentro, o navio, no nosso automóvel, se nós pusermos 2 sacas de areia na bagageira, com o motor que lá temos, ele vai andar menos. Ele vai andar menos, não é? Muito obrigado, engenheiro, pela sua gentileza. Muito obrigado e foi um prazer. Muito bem, vamos aos livros agora, não é? Vamos aos livros então. Eu vou muito rapidamente ler uma poesia da Natália Correia, faz agora anos que ela nos deixou. Eram nas furnas caldeiras, galras que o vulcão abria, mas se enxofradas as sombras em chumbo e caixão ferviam, a luz por vales e lombas em hortênsias se aspergia. Que não se ganham os deuses sem demos por mais-valia, por isso ali o inferno com o céu não contendia. Vai daí que me ficasse esta concórdia sadia, de não frequentar negrumes, sem numes por companhia. Vejo aqui também um livro de poemas, Prelúdio para o Dia Perfeito, de Madalena Feirã. Temos as memórias do nosso liceu que o José Andrade lançou há dias em celebração do aniversário da Associação dos Antigos Alunos, a quem faço um apelo aos mais novos, porque os que têm ido são muito... Já foram mais novos desta vez, aqui o nosso deputado lá esteve a honrar as fileiras do que apareceram, mas é muito importante que os antigos alunos do liceu sublinhem o valor da escola onde estudaram. Há também uma exposição muito interessante na Biblioteca Pública e Arquivo do Estado de Ponta Delgada. O Lalanda, que é um grande escultor, faz uns livros em ferro que são visíveis nessa exposição e são muito interessantes. Finalmente, a ARPA, a Associação de Relações Públicas dos Açores, lançou esta semana uma série de prémios aos que se distinguiram em 2013 na comunicação e nas relações públicas. Muito bem, terminamos este programa. Muito bom, uma conversa boa de escutar, como se costuma dizer. Espero que tenha gostado. Para a semana nós voltamos. Até lá.